o Batistão, ele falou o seguinte: o senhor homenageou, visitou na cadeia, treinou o tiro e empregou a família do chefe do escritório do crime. Se isso não é com a milícia, o que é? O Batistão fez essa pergunta. E várias pessoas associam a família Bolsonaro à milícia. Explica isso. Eu sempre defendi e sempre vou defender policial. Tenho admiração pelos policiais. Cara que dão a vida pela gente aí, pelo nosso direito de viver. E vou fazer sempre. Esse caso específico do Adriano, quando eu conheci dentro do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais no Rio de Janeiro, dando instrução de tiro para mim como deputado. Então ele é um cara, uma referência. Exímio atirador, super respeitado na polícia. Eu conheci ele nessas condições. Para encurtar a história, ele, como era um policial operacional... Os caras estão falando sigilo no iFood. Os caras Desculpa. Como ele era um cara operacional, ele tem na situação, ele e a patamo dele, que a gente chama, né, os policiais que trabalham com ele na viatura, eles foram acusados de ter matado um flanelinha em determinado local. E eu sabia, a gente tinha as informações que não era flanelinha, era um traficante de droga, ele estava preso. Então, como eu sempre defendi policial, para publicamente manifestar, estou aqui defendendo um policial injustiçado, eu fiz uma homenagem para ele, entreguei dentro lá do Batalhão Especial Prisional, onde ele estava, e logo depois, todos foram absolvidos. Todos, incluindo o Adriano. Só que eu acho que isso aí, né, depois disso, ele buscou um caminho errado. Quando ele estava preso, eu conheci a família dele, porque tinha um movimento de esposas de policiais militares que defendiam esses familiares, defendiam os direitos deles, porque muitos deles eram de fato injustiçados. Eles tinham uma liderança nesse segmento que eu sempre defendi. Então eu vi interesse de trazer para o meu gabinete para trabalhar comigo. Foi só isso. Agora, depois, se o cara começa a fazer besteira na vida dele, vai para o caminho errado, eu não posso ter responsabilidade de um troço que isso aconteceu faz mais de 20 anos. Mas continua a narrativa de que eu tenho alguma coisa a ver, né, com milícia. Só para deixar bem claro, desafio qualquer um aqui, Vilela. Pega aí 30 anos para trás, todas as investigações sobre milícia no Brasil. Acha uma que tem alguma coisa falando de Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro. Não tem, porque é zero. Mais uma vez, eu nunca defendi bandido, sempre defendi pau em bandido, porrada em bandido, cadeia para bandido, bandido ser neutralizado pela polícia, se enfrentar a polícia. Então não tem nenhum compromisso com o bandido. Sempre defendi, sempre defender policiais. É verdadeiro que em 2007 você fez o discurso na tribuna da LERJ que defendeu as milícias, referindo-se a elas como um novo tipo de policiamento e afirmando não se pode simplesmente estigmatizar as polícias? Por que estava acontecendo na época? Tá? Qualquer prédio que tinha 2, 3 policiais morando é milícia. Então, se tem uma rua onde moram 10 policiais e ele não deixa ter uma boca de fumo na porta da casa dele vendendo droga pro filho dele, era milícia. Então, nesse cenário, a gente defendia a legitimidade dos policiais, mas não depois, quando começa essa prática de explorar a comunidade, cobrar pelo gás, cobrar pelo Wi-Fi, cobrar pelo gato net, enfim, começou a explorar o trabalhador. Obviamente, isso é crime e eu nunca defendi esse tipo de prática, tanto é que acabei de votar. Como eu te disse, a gente aumentou, que entrou em vigor essa legislação, e eu sugeri lá para o Derrite, ele colocou, você aumenta a pena mínima para o crime de milícia privada. Passou a ser de 6 anos a pena, e a partir de agora, se ele sofrer essa condenação por milícia, seja a pena mínima, ele começa a cumprir a punição dele em regime fechado. Então, assim, não tenho nenhum compromisso com isso, vou trabalhar para libertar, inclusive, milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por milicianos, por traficantes. É um problema que porque isso aí não vai ter tolerância, mas está aqui explicado porque é que tentam me vincular a isso. Entendi. E obviamente isso é uma grande mentira, é uma falsa narrativa contra mim. E esse em 2006 você e o Brazão foram os únicos parlamentares a se posicionar contra a investigação lá que o Marcelo Freixo criou a CPI das milícias na porque ele era a pessoa, né, que começava a fazer, porque ele sempre teve um trabalho contra as polícias. Ele sempre... Cara, eu já subi morro para participar de reconstituição, né, de operações policiais, né, que esse tipo de político que diz defender direitos humanos, eles iam para prejudicar os policiais. Eu subia morro para não deixar que isso acontecesse, para a investigação acontecer de uma forma isenta. Então, assim, não tem... Lá no começo a discussão ainda estava, né, muito incipiente. Ninguém entendia o que era aquilo. Era um fato novo, vamos dizer assim, que começava no Rio de Janeiro. Mas o seu governo você vai combater a milícia, combater o crime organizado, não tem papo. Não tem papo. Mais uma vez, a gente acabou de colocar nessa lei que quem for chefe, por exemplo, de facção como essa daí, vai começar a responder por 20 anos de cadeia. Não tem papo. Quer continuar vendo a verdade sem filtro?
Os 2 próximos vídeos já estão aparecendo aí do lado direito. Clica em um deles agora e não para de assistir. Se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho.